Olá pessoal, Veridiano Frota falando. Hoje eu vou interpretar sonhos que eu recebo. Pessoas que não conseguem interpretar alguns sonhos que têm e elas encaminham para mim, eu estou interpretando. E ao mesmo tempo eu vou dar direção em algumas situações, uma direção bem precisa no sentido profético, e em outras eu vou dar aconselhamentos pastorais, né? Então o seu sonho precisa vir até mim de forma bem clara, você precisa contar toda a situação do sonho, e se você também pode colocar a opinião sobre que área, que situação você está vivendo e que você acha que tem conexão para a gente fazer a interpretação. O sonho dessa amiga aqui, que eu vou chamar ela de Maria, chegou para mim e ela diz o seguinte: ontem eu sonhei que estava comprando sapatos novos. Olha só, sonhar com sapatos, novo andar, caminhada, novos, uma nova percepção de caminho, tá? O primeiro que comprei não serviu e tive que trocar, só que o que me deixou sem entender é que o sapato estava na loja, inclusive a loja que ela gosta muito. Porém, a caixa não era da loja, tive que voltar para trocar. Só que o modelo também eu não tinha gostado, por isso, mais que fui trocar. Só que eu ficava pensando, como vou provar que comprei se a caixa não é da loja? Só que eu tinha o comprovante que tinha comprado lá. E eu não me lembro bem como foi para trocar. Só sei que depois já estava na prateleira onde estavam outros modelos de sandália, até que achei o modelo que eu queria muito e era linda. E o sonho acabou. Vamos lá. Primeiro entendimento que eu tenho do teu sonho é sobre esse novo passo, esse novo caminhar, esse sapato novo. É uma nova etapa da sua vida. Possivelmente, em vários momentos da sua vida, você sempre tenta buscar um caminho novo, ou um caminho que te leve ao sucesso, ao propósito, à sua busca. A questão é que você se complica internamente, você tem dentro de você algumas dúvidas que estão te atrapalhando nesse processo de caminhar. Perceba que no seu sonho você comprava o sapato, né, que você queria, na verdade o sapato que você não queria, e queria depois trocar, mas tinha confusão da caixa e ficava preocupada. No sonho você ficava preocupada sobre como vou trocar, como é que eu vou provar, mesmo tendo o comprovante. Então, esse momento do sonho me mostra as grandes dúvidas que você tem sobre esse momento que você está vivendo, sobre esse momento dessa caminhada. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou caminhando de forma certa? E essas dúvidas, elas estão vindo, mesmo você tendo convicção de que você está no país que está na terra que está na cidade que está, você sabe que é um propósito de Deus aí com você. Mas mesmo você tendo essa certeza, lembra do ticket, né? Lembra do comprovante que você mostrou aqui no sonho? Mesmo você tendo a certeza, você tem ainda as questões que te fazem ficar confusa. E essa confusão, ela pode sim te boicotar e te deixar paralisada. Qual é a direção que eu dou para você? Primeiro, posicione-se com a sua fé, crendo indubitavelmente. Não trabalhe na possibilidade da dúvida. Pelo contrário, eleve a sua mentalidade, eleve a sua fé e acredite que se você está onde está é porque Deus te levou para aí. Você não foi para essa terra em vão, você não está nessa terra em vão, você não mora nesse lugar em vão. Tem um propósito de Deus aí. Sobre convicções, essa é a convicção que eu te passo, continue firme nela. E quando vier essas complicações, essas dúvidas, você trabalha entendendo que Deus tem um propósito com você nesse lugar. A questão é entender isso, usar o sapato certo, caminhar da forma certa e viver o propósito certo. Aí sim, você vai, sem sombra de dúvida, alcançar os planos e os propósitos de Deus. Então, a direção que eu te dou é: continue crendo que quem te levou para a terra onde você está, fazendo o que você está fazendo, foi o seu Deus. Sua caminhada é uma caminhada que foi projetada por Deus, e esse é o momento de tirar a dúvida e continuar aumentando o volume da fé, da crença. Deus abençoe. Mais um sonho aqui para a gente interpretar. Vamos lá, tá? Lembrando o seguinte, gente, você que vai mandar sonho para mim no YouTube, descreva detalhes, tá? Fale detalhes, fale o que é que você acha, me dê informações, o máximo que você puder me dar, não importa se é um texto maior. Eu preciso entender para te dar uma direção mais exata,
mais forte, tá? Essa pessoa mandou sonho dizendo, sonhou subindo uma escada muito alta, e essa escada levava a um oceano. Importante, escada tem vários significados, tá? E um deles, o mais natural, é subir, crescer, evoluir. A escada estava lá. Oceano também tem o significado de coisas boas. O oceano é um lugar de vida, tá? De vida marítima. E era um oceano enorme, que eu e minha família mergulhávamos bem fundo. Então preste atenção. Mergulho e escada. Tem duas situações aqui no teu sonho que não está batendo. Você vê uma escada muito alta e depois você vê um oceano que vocês mergulhavam bem fundo. E o pior, você continua dizendo aqui, e não sabíamos onde era a borda, ou seja, onde era o trapiche, né? Onde era o lugar mais seguro, porque estava muito fundo. Isso é perigoso, tá? Porque estávamos em água profunda. Aí na frente, o esposo e as filhas estavam com ela, depois ela acordou. Olha só, escada sobe, mar profundo. Então, tem coisas na sua família que estão em desconexão, sem propósito, sem foco, sem visão, ou poderão ficar assim. Porque, primeiro, o entendimento da escada não o entendimento da escada é para crescer, é subir. Esse é o entendimento da escada. E o entendimento do oceano é para baixo, é fundo, e você mergulhava com a sua família. E aqui está o perigo, a desconexão. Uma hora quer subir, uma hora quer descer, uma hora quer ir mais alto possível, uma hora quer ir para o fundo. Essas oscilações de humor que a sua família deve ter, essas oscilações emocionais que a sua família, você, seu esposo, consequentemente as filhas devem ter. Talvez essa falta de direção, essa falta de propósito que vocês podem estar vivendo em alguma área da vida de vocês, pode estar levando vocês a correr em perigo, porque vocês podem estar nesse momento se sentindo perdidos, se sentindo numa situação sem saber como fazer, sem saber como resolver, sem saber para onde ir. Ou vai para cima através da escada, ou vai para o mar, mergulhar. E aí é o perigo, tanto quem sobe quanto desce, há perigo. Nós temos crianças aqui. Então, a tua família precisa de conexão, todo mundo junto. Ou a gente sobe, ou a gente mergulha. Se for para subir, a gente vai subir com foco, com propósito. Se for mergulhar, nós vamos mergulhar, mas vamos nos preparar para isso, para a gente não ficar perdido em meio ao oceano. Então, não adianta você estar mergulhando em oceano sem saber aonde é a borda desse oceano. Não adianta você subir numa escada sem saber aonde você vai chegar. Você, sua família, precisam de propósitos definidos. Esse ano, o que o Espírito de Deus quer com você, com a sua família, é definições de propósitos. Bateu o martelo sobre aquele propósito, vão atrás. Bateu o martelo sobre aquela decisão, continue. E quais são as decisões que um ser humano tem que tomar, principalmente um ser humano que tem uma estrutura familiar como vocês? Tem que tomar uma decisão espiritual, sem sombra de dúvida. Não adianta ser só você ou ser só seu marido. É você seu marido porque vocês puxam os filhos. Não adianta também você trabalhar de uma forma, ter o marido do outro e vocês não unirem o dinheiro de vocês. Tem muitos casais que eles dividem contas da própria casa. Fulano paga água, paga luz, fulano paga isso e paga aquilo. Há uma divisão dentro da casa. Isso não é legal. Não faz sentido administrativamente uma família dividir os lucros e as dívidas. Não, todo mundo trabalha pela família. A renda dos dois é da família, os débitos da família é dos dois. Que não haja essa divisão na sua família, que não haja essa falta de foco. Então, financeiramente tem que ter esse foco da família. Espiritualmente tem que ter esse foco da família. Então, o que Deus quer falar para você através desse sonho é que você e a sua família precisam de definições, mas sempre tenham muito cuidado, porque a estrutura familiar, dependendo do que vocês possam viver e escolher, pode correr muito perigo, inclusive essas crianças aí. Vamos lá para mais um sonho. Essa Maria também chamou-me e contou este sonho. Graça e paz, pastor. Há um mês atrás eu tive 2 sonhos quase iguais. Isso é muito interessante.
Sonhos que se repetem são mensagens que Deus está querendo transmitir para nós e por algum motivo nós não estamos entendendo. Então, há uma repetição, tá? Queria ter falado com você na igreja, até comentei com a Amanda, mas fiquei sem graça. Quando deitei para dormir, fui fazer minha oração. Acho que em seguida eu peguei no sono. Ou até mesmo isso pode ter acontecido em meio à oração, não sei. Ela está dizendo aqui que ela não sabe se dormiu ou se foi um arrebatamento de sentido. Isso acontece muito, tá? Às vezes você ora ou vai orar e o seu sentido é arrebatado. É como se o corpo estivesse aqui, mas o seu espírito está tendo outras manifestações espirituais, tá? Ela não sabe bem, pela falta de experiência, possivelmente ela não sabe desse início, se foi sono ou se foi arrebatamento de sentido. E ela diz que eu tive o sonho, só sei que algo me apertava pelas minhas costas, tipo um abraço. Eu sentia como se fosse real. Aí acordei. Mas quando eu pegava no sono de novo, vinha o mesmo sonho e o mesmo aperto pelas costas. Parecia tudo muito real. Acho que isso aconteceu 3 vezes. Eu orava e sentia tipo um abraço forte pelas minhas costas. Isso mexeu muito comigo. Fiquei mais de uma semana com isso na cabeça. Porque muito estranho, mas também foi real. Eu não sei quem me apertava. Depois disso veio me acontecer outras vezes. Olha só, mais uma vez eu falo. Sonhos que se repetem dentro do mesmo contexto, tem alguma mensagem, tem algum enigma ali, tá bom? Eu não sei o que era, se era bom ou mal. Só sei que isso mexeu demais comigo, parecia tudo muito real e eu tentava tirá-lo das minhas costas porque me apertava muito. Vamos lá. Já expliquei, a repetição de um sonho, ela tem alguma mensagem, algum enigma. E a percepção espiritual que eu tenho aqui sobre abraço pelas costas tem um significado de algo atrás de você, o significado de algo que lá do teu passado ainda se faz presente no seu presente. Algo lá do passado, próximo, que possivelmente teve conexões emocionais, conexões sentimentais, conexões próximas, abraço, proximidade, atrás de você, nas costas do teu passado, algo que passou, mas ainda te sufoca, ainda te aperta, ainda está com você no presente, ainda te faz mal. Aliás, existem muitas pessoas que sofrem no presente por causa do passado. O passado passou para elas, mas entre aspas, porque o passado ainda continua vivo na vida de muita gente. E é exatamente a falta do desprendimento, da desconexão deste passado que bloqueia o futuro da grande maioria das pessoas. Então, para você que teve esse sonho, há uma mensagem sim, a mensagem de Deus é: trate tudo que ficou para trás. Quebre tudo que você vem repetindo desde o passado até o presente. Pare de viver esse círculo de repetição de coisas ruins do passado. O que é que você está fazendo, que você fazia no passado, mas continua fazendo, e você sabe que não agrada a Deus, e você sabe que te atrasa, e você sabe que não te faz bem? Quais são as pessoas que você caminha, que você anda, que estavam lá no seu passado e ainda continuam no seu presente, mas não fazem bem para você? Deus está te avisando que Ele quer que você viva uma vida nova. O olhar é para frente e você está para frente. Só que olhar para frente sendo oprimido pelas costas não é legal. Você não vai avançar como é para avançar, porque tem algo do passado interferindo no teu presente, te deixando mal e afetando o seu futuro. Então ouça o profeta. Deus quer que você se desprenda de tudo aquilo que no passado te atrapalhou e está te atrapalhando no presente para você avançar. Tem algo aí, pode ser em várias áreas, em vários aspectos, mas sem sombra de dúvida, tem algo do seu passado, ou pessoas, ou coisas, ou práticas que estavam no teu passado, estão no teu presente, estão atrapalhando o seu futuro.